Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e hoje nós temos um convidado bastante especial, José Álvaro Carneiro, ele que é diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. Fique com a gente. Olá, muito boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa desta noite. É um prazer recebê-lo e conversarmos um pouquinho sobre o Complexo Pequeno Príncipe, essa entidade centenária que faz tanta diferença na vida das crianças de todo o país. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Muito especial poder trazer para a sociedade paranaense brasileira o nosso momento, o que nós estamos pensando para o futuro, alicerçados nesses nossos 106 anos de experiência. Muito bem, para a gente começar, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Complexo Pequeno Príncipe, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre a dimensão. Qual é o tamanho atual do Hospital Pequeno Príncipe, que fica em Curitiba, a capital do Paraná, em número de leitos, em número de especialidades e também de atendimentos? Bom, são diversas coisas, né? E vamos começar pelo hospital. O hospital é exclusivamente pediátrico, portanto, atendimento de 0 a 18 anos, 18 anos incompletos. Nós hoje temos 361 leitos ativos, e atendemos alguma coisa como 110 mil crianças diferentes por ano. Destas 110 mil crianças que a gente atende por ano, diferentes, já bem, porque tem algumas que vão lá muitas vezes durante o ano, né? Então, apenas crianças diferentes. Destas, 22.500, em torno disso, serão internadas. E destas que serão internadas, 20 mil passarão por algum tipo de procedimento cirúrgico. A gente, então, nos nossos pronto-atendimentos, nós devemos nos aproximar de números da pré-pandemia. Então, na pré-pandemia, nós chegamos a atender alguma coisa, fizemos alguma coisa como 250 mil atendimentos. Devemos nos aproximar, talvez ultrapassar esse número. O número de exames realizados no ano de 24, 1 milhão e 100. Então, aí, agora vou para um nicho que é a alta complexidade. Na alta complexidade, nós, nesse ano de 25, fizemos, até o momento, 13 transplantes cardíacos pediátricos. Isso representa 23% dos transplantes cardíacos pediátricos do Brasil. Certo. No transplante de medula, nós estamos, esse ano, fizemos o nosso transplante de número 600. Nesses 600, um dado relevante, perto de 150 foram de doenças raras. Então, o mundo do transplante de medula está mais associado à oncologia e às leucemias. Porém, o fato da gente ter sido o primeiro Centro Nacional de Referência em Doenças Raras, pelo Ministério da Saúde, fez com que a gente tivesse feito muitos procedimentos, perto de 150, e é a experiência numérica mais importante da América Latina em transplante de medula de doenças raras. O nosso transplante de fígado também está acima de 20% do total realizado no país. E vamos lembrar, para o ouvinte ter a nossa dimensão, o Paraná tem 5% da população do Brasil.
Então, se você faz mais do que 5% de algum tipo de procedimento, como, por exemplo, o transplante de medula, os transplantes de fígado, os transplantes de coração, entre outras coisas, né? Mas esses três são, assim, são referências do nível de complexidade, porque isso é uma coisa muito, muito, para alguns difícil, mas eu prefiro a palavra complexo, porque você tem que alinhar muitos conhecimentos para fazer com que isso seja possível e dê certo e fazer com boa performance, né? Então, é por isso que eu trago essa lembrança que o Paraná tem 5% da população no Brasil, e quando a gente ultrapassa os 5% de procedimentos e vai para 10, 15, 20%, passa a ser muito significativo. Porque, por exemplo, hoje, dos transplantes cardíacos pediátricos, de cada 4 que acontecem no Brasil, um é no Pequeno Príncipe. Então, isso dá a dimensão do hospital. Tem uma outra questão, continuando no hospital, que esse ano muito nos orgulha, que é o fato de que, pela revista Newsweek, a gente que faz um ranking global de hospitais, tem duas coisas muito importantes. A primeira é que nós continuamos como o melhor ranqueado exclusivamente pediátrico da América Latina. A segunda coisa, e essa para mim muito, muito excepcional, considerando que nós temos uma estrutura modesta, é que nos últimos 5 anos, no ranking global de hospitais, muitos hospitais brasileiros entraram no ranking, o que é ótimo, e 3 hospitais são os que mais ascenderam. Quais? Sírio-Libanês subiu 44 posições, nós 42, Einstein 39. Então, para o ouvinte saber do nosso esforço, considerando que o hospital também está envolvido no ensino e na pesquisa, tanto quanto o Sírio, tanto quanto o Einstein, né? Mas só que nós, no nicho da pediatria, está entre esses dois, sendo uma organização conhecida, filantrópica, e em Curitiba, precisamos lembrar que não estamos no eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, né? Isso é muito significativo, né? sim. Então, assim, uma coisa muito especial. Além disso, nesse ano também, de 25, nós atingimos o reconhecimento como hospital de excelência pelo Ministério da Saúde. Então, são pouquíssimos no Brasil. O ouvinte, para ter uma dimensão da assistência no país, o Brasil tem mais ou menos 6.000 hospitais e tem 9 reconhecidos como de excelência. Então, estar entre esses 9 é uma coisa muito, muito especial. Então, Excelente. isso, digamos que são as credenciais do hospital na área foco. Dentro desse universo de atendimentos que o senhor acabou de nos trazer, quantos pacientes são do SUS, do Sistema Único de Saúde? A conta feita para o ano passado, que deve se repetir esse ano, entre 72% e 74%. Então, é um volume muito grande, muito significativo, e a origem e a razão de, por necessidade, a gente estar envolvido em processos de captação de recurso, porque o SUS é fantástico, porém, para que você possa oferecer para todo mundo uma medicina de ponta, num lugar de ponta, isso custa caro. Se você preza e é meio obsessivo com qualidade, qualidade custa. Então, e aí tem uma coisa a partir da qual é fácil entender. Para você começar o caminho do chegar no transplante de medula e estar lá, você precisa uma orquestração de muitos conhecimentos diferentes.
Dentre esses conhecimentos, um deles é a infectologia e, assim, andando de braço dado com a infecto, você precisa ter um laboratório de ponta profundamente assertivo, profundamente rápido. Então, no transplante de medula, onde a imunidade do paciente é elevada para perto de zero, os bichinhos oportunistas, né, as bactérias, os vírus, os fungos, eles podem prejudicar profundamente o paciente. Então, Sim, você precisa acompanhar todo o processo com avaliações permanentes, muito assertivas e muito rápidas, muito imagino. rápidas. Entre você coletar o material e oferecer o resultado para quem está conduzindo o processo, no máximo 10 minutos. Uau! É isso E- que faz ser um hospital referência e com tanto Isso. reconhecimento, inclusive internacional. Seu José Álvaro, eu vou cortar um minutinho, nós vamos para um rápido Ótimo. comercial e na sequência nós já voltamos para falarmos mais sobre o Complexo Pequeno Príncipe. Para você de casa, não saia daí que nós já voltamos. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos como convidado especial José Álvaro Carneiro, que é diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. Nós falávamos agora há pouco sobre a grandiosidade dos números, né, dos atendimentos no hospital. E tem uma outra questão também muito importante dessas crianças de todo o Brasil que vêm se tratar em Curitiba de diversas doenças, porque como nós já dissemos também, são inúmeras complexidades. O Pequeno Príncipe, ele foi precursor de políticas públicas ao garantir a presença de familiares, eu acho que na grande maioria das vezes, mães, ao lado desses pacientes internados. Gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona e o quão é importante essa presença da mãe ou de qualquer outro, né, familiar com esta criança no momento que ela está ali mais fragilizada e precisando de atendimento. Vamos lembrar que a importância da presença significa uma referência emocional da criança, onde ela possa perceber nessa pessoa, normalmente a mãe, a segurança necessária para que haja conforto emocional e isso facilite o processo de cura. Então, ou de busca de cura, né? Porque a gente nem sempre pode curar, mas cuidar e acolher a gente tem o dever de sempre, né? Então, isso começa há muito tempo, no nosso caso, em 82, muito antes do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinar isso como um direito das crianças, e a gente começou a proporcionar isso em 82, e a experiência nos trouxe que essa referência emocional faz com que o tempo de permanência da criança no hospital diminua, Fica em menor. média, quase 50%, metade do Olha, tempo. E a mesma coisa acontece com a recidiva, porque mães bem informadas conseguem cuidar melhor dos seus pequenos, né? Mães são um universo especial por considerar, porque a gente tem inúmeros exemplos, inúmeros de mães que, assim, profundamente tocadas por perceberem sua criança doente, e as mães são capazes de coisas inacreditáveis, e vou rapidamente trazer alguns exemplos. Imagine uma mãe pobre, periferia de Georgetown, na Guiana, portanto, quase no Caribe, né? De repente, ela percebe que sua criança tem um problema grave e que não conseguiria atendimento ali. Aí pega um ônibus, vai bater em Boa Vista, em Roraima. A estrada é precária.
De Boa Vista, ela vai para Manaus, de Manaus é referenciada para Brasília, de Brasília é referenciada para cá, chega aqui. Então, uma pessoa que vem de um lugar assim tão distante, tão completamente diferente daqui, inclusive se isso acontecer no inverno, vamos lembrar que Curitiba pode acontecer de fazer um frio doido, né? Então a gente tem que dar um jeito de saber o que fazer muito além da assistência, né? Porque assistência em saúde, por óbvio, né? Mas a gente tem que cercar de outras coisas. Isso é tão relevante quanto uma criança que possa vir do interior, e essa de Georgetown veio e fez um transplante de medula, está de volta lá, está ótima. Tanto quanto possa acontecer a vinda de uma criança do interior do Maranhão, que chega aqui e que era foi necessário um transplante de fígado, isso foi feito, ela também está de volta já no Maranhão. Então, essas mães é um universo à parte, onde esses casos individuais precisa remeter a todos nós, telespectadores, você, todo mundo, uma coisa que a gente faz no hospital, muito relevante, é cuidar do sofrimento estressante das famílias. E isso é fantástico. E a gente, eu diria que a gente optou por esse caminho conscientemente no início dos anos 80 e vem acumulando experiência nisso, né? Porque uma massa enorme daquilo que a gente faz tem relação com a administração adequada, técnica bem posta, treinada, protocolos, informações do mundo inteiro para a gente ver como que a gente tropicaliza experiências outras para adaptar para o nosso modelo e oferecer esse processo de administração desse, eu diria, talvez tenha uma palavra melhor, mas sofrimento, acho que é bem posto, dessas famílias que estão aqui conosco. Então, isso você mencionou das mães ou das famílias, da referência emocional, se a gente pensar isso em bloco, como organizar um processo associado a isso, eu acho que a gente é uma das coisas que a gente faz muito bem e é isso que também nos traz proeminência no mundo da pediatria no Brasil. Muito bem. O senhor está à frente, né, do hospital, do Complexo Pequeno Príncipe há muitos anos. Diga-se de passagem, faz um trabalho realmente de excelência. E eu gostaria que o senhor nos contasse, nos trouxesse quais são hoje os maiores desafios para a saúde infantil na atualidade. Olha, tudo se movimenta muito rapidamente, né? Então, aí, a modernização de tudo, a contemporaneidade de tudo, e lembrando que saúde é uma coisa que cada um dos seres humanos desse planeta almeja e muito, né? Então, isso articula um mercado em movimentação permanente, em novidades permanentes, em pesquisas em todos os caminhos, na genética, a influência de inteligência artificial nisso, enfim, um enorme universo em movimento que traz para nós, tal qual organização, a necessidade de busca de contemporaneidade permanentemente. Senão você fica para trás, puf, assim, né? Então, o desafio de acompanhar tudo isso, hoje, eu acho que se concentra no diagnóstico, e aí a genômica tem um papel, a genética e a genômica tem um papel muito, muito significativo. Sem esquecer, eu não sou médico, sem esquecer que a genômica precisa estar combinada com uma expressão médica que eu aprendi no hospital e que é, abre aspas, a clínica é soberana,
fecha aspas. O que isso significa? Olhar nos olhos, conversar, apalpar, fazer aqueles exames todos das antigas, né? Botar o conhecimento estimulando a intuição do médico para que, através da clínica, né, ele vá mais longe com as informações laboratoriais de ponta. Então, o diagnóstico acompanhar o diagnóstico é um grande desafio, e para isso, e na genômica, com o barateamento do sequenciamento genético, o, a, as demandas mudaram de lugar. Hoje, o mais complexo é você conseguir ótimos, fantásticos intérpretes do genoma. Então, aí, para você ir para o caminho certo. Então, esse é um caminho. O outro é o uso de IA. O uso de inteligência artificial é um grande desafio e é um olha, estamos envolvidos nisso, mas ainda isso é interminável, porque quanto mais a gente faz, mais teremos por fazer. Um outro foco é produtividade no mundo assistencial, então aí não tem como não entrar em questões muito técnicas associadas aos procedimentos que a gente faz, então aí é como buscar em patologias, em doenças que a gente domina a correção. Por exemplo, como que você consegue, num tipo de doença chamada artrodese de coluna, onde a criança tem uma coluna que parece um parafuso, assim, como que você consegue ser referência nacional e diminuir o tempo de internamento, o tempo de permanência na UTI. Então, como que você consegue agregar valor a um processo, diminuindo os seus custos? Então, esse é um tema também, um grande desafio, grande. No mundo da pesquisa, um dos desafios são os avanços na correlação alterações climáticas e saúde das crianças. Esse é um desafio enorme, fácil de entender para o telespectador. O aumento da temperatura média e as ondas de calor vão fazer com que os vegetais produzam mais pólen. Produzindo mais pólen, e lembrando que nas capitais brasileiras do Sudeste e do Sul, o principal problema é a poluição do ar, e nisso, material particulado, aquelas mini partículas que ficam, assim, a energia nem enxerga, essas partículas o pólen adora, e nessas partículas os bichinhos adoram, as bactérias, os fungos e os vírus. E esse combinado pode resultar num aumento, e já está resultando, num aumento das alergias, das Questões reações alérgicas, respiratórias. né, e questões respiratórias, e as alergias como gatilho de graves crises respiratórias, como asma, por exemplo, Sim. né? E entre outras coisas, né? Bronquiolites, etc. Então, esses são grandes desafios em diversas áreas, né? Certo. Que a gente tem pela frente. Muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo. O senhor continua conosco. E para você que nos acompanha pela rede CNT, não saia daí que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Hoje nós falamos sobre saúde, saúde infantil do Hospital Pequeno Príncipe, aliás, de todo o complexo Pequeno Príncipe. E nós recebemos como convidado especial José Álvaro Carneiro, que é diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. Seu José Álvaro, o Complexo Pequeno Príncipe está em expansão. Há a construção de uma nova unidade, né, de uma nova sede também em Curitiba. Como que andam as obras? Como é que vocês vão separar os atendimentos da região central para esse outro hospital que está
sendo construído e qual que é a previsão de entrega, né? Quando ele começa a funcionar? Olha, estamos a todo vapor, é um terreno enorme, são 20 hectares ou 200 mil metros quadrados. A previsão são muitas construções lá, onde a primeira é um hospital-dia. Então, a infraestrutura está em pleno vapor, ela será entregue no começo do segundo semestre do ano que vem. A construção do hospital-dia começa agora no início desse ano, logo depois do Carnaval. E a previsão de entrega desse combinado, esse combinado é uma espécie de parque enorme, onde vai, quando o hospital dia começar a funcionar, simultaneamente vai estar aberto ao público um jardim botânico, trilhas num bosque de 8 hectares, portanto, um bosque muito significativo, com trilhas muito bonitas que vão estar trazendo para quem estiver lá contemplação da natureza, muitas esculturas. Então, nas trilhas vão ter muitas obras de arte e também informações bem postas quanto à questão ambiental, mudanças climáticas, água e coisas assim. Ou Saint-Exupéry, né, o autor do Pequeno Príncipe, foi um aviador, um piloto, um poeta. Nós temos proximidade com a Força Aérea, porque o Saint-Exupéry foi tudo isso e morreu em combate na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos muita proximidade com esse mundo também da aviação e teremos alguma coisa do Pequeno Príncipe lá, bem posta, bonita. Esse lugar vai receber a nossa faculdade e instituto de pesquisa depois. A faculdade está muito bem, está com 2.700 alunos, todos os cursos na área da saúde, liderança no Brasil em metodologias ativas no ensino, então que isso é uma metodologia que surge em Harvard e foi em muitos lugares aqui no Brasil. Isso foi adotado porque é um sistema muito, muito próprio e muito adequado ao mundo da saúde, e a nossa faculdade é uma liderança nisso. Lá vai o Instituto de Pesquisa também, então lá o combinado é uma espécie de parque de ciência voltado às ciências da vida, seja a vida humana, seja a vida da natureza e dessa interação por completo. E isso com certeza vai ter uma interferência também nessa questão do bem-estar dos pacientes, dos acompanhantes. Muito. Como o senhor disse, é um processo, é um caminho facilitador para a cura. Isso, e deve vir ao público final de 27. A Muito gente bom. abre ao público em final de 27, essa é a programação, né? Vamos trabalhar muito para que isso aconteça para o Natal de 27. Excelente. Nós por aqui já estamos na torcida para que tudo flua da melhor forma possível e em 27 ele seja entregue esse equipamento que vai ser com certeza fantástico para todas as crianças do Brasil. Nós vamos para o nosso último intervalo da noite. Para você que nos acompanha, não saia da Rede CNT, porque é bem rapidinho e nós já voltamos. Estamos de volta com o Jogo do Poder de hoje. Nós recebemos José Álvaro Carneiro, que é diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. O senhor trouxe um dado muito interessante para nós em relação aos atendimentos. Mais de 70% desses atendimentos são feitos pelo SUS. Não é novidade para ninguém, a gente sabe que os repasses feitos pelo Sistema Único de Saúde não são suficientes em nenhum lugar do Brasil, não só no Hospital Pequeno Príncipe. Quais são os desafios econômicos, orçamentários para 2026 e quais são as ações, né, para que todas as demandas sejam atendidas, para que nenhuma criança seja deixada para trás no quesito atendimento? Isso funciona em duas vertentes. Existe uma vertente interna na área foco com absurda busca de produtividade em tudo que a gente faz. Então, aí,
Por exemplo, somos uma liderança no Brasil na administração adequada de antimicrobianos. Então, aí, nós hoje, nesse quesito da farmacoeconomia, que é a grande motivação disso e da discussão de qual o antibiótico mais adequado para aquele paciente, daquele tamanho, daquela doença, e isso nos traz uma economia de mais ou menos 2 milhões de reais por ano e a gente orienta muitos hospitais Brasil afora. Então, isso é um caso entre muitos, isso é um lado da situação. A outra é considerando, por exemplo, que atender SUS e nisso para o mundo pediátrico hoje, 95% dos medicamentos que a gente usa não existem para o SUS. Então, não tem o registro, nem SUS, então são aprovados pela Anvisa, mas não existem para o SUS. Então, aí a gente precisa, para equilibrar as contas, tanto no lado do hospital, como também no mundo da pesquisa, um instituto de pesquisa, teses de mestrado, doutorado associadas ao universo infantil, nós somos um raro instituto de pesquisa privado, né? Nós somos uma filantrópica. Então, esse combo precisa de muita atitude na captação de recursos. Captação de recursos, facinho de entender. A gente precisa ficar inventando dinheiro. Bom, contar com o apoio do poder público municipal, estadual e federal e ficar permanentemente buscando uma melhoria da remuneração para que haja justiça remuneratória. Não estamos querendo ganhar dinheiro, estamos querendo cobrir custo, né? Então, Pagar as contas. vamos lembrar que em São Paulo existe o SUS paulista e a gente morre de inveja, cor-de-rosa, evidentemente, com o maior respeito à inveja, né? Mas a gente tem um pouquinho de inveja de São Paulo, porque São Paulo tem uma tabela que remunera o SUS com 5 vezes mais recurso do que em outros lugares, do que o convencional. A gente torce muito para que o coração de pedra da galera que lida com o fluxo de caixa do município e do estado e da nação se comova com isso. Enquanto não se comove, a gente faz captação de recursos. E aí o mês de dezembro é importante. Nós temos programas de renúncia fiscal possíveis através do Fundo da Infância e da Adolescência. Temos muitos projetos e muitos apoiadores espalhados pelo Brasil, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que destinam uma partezinha do seu imposto de renda para a gente, para os nossos projetos. Isso para nós é muito relevante. E, além disso, fazemos eventos gigantes. Vou mencionar um que nos trouxe muita visibilidade e bem importante. O fato da gente, no Instituto de Pesquisa, ter tido Pelé por 17 anos, o Instituto se chama Instituto de Pesquisa Pelé, Pequeno Príncipe, nós inventamos um time de futebol. Nós temos um time de futebol. Que time é esse? Esse é o Pelé Pequeno Príncipe Legends, as lendas Pelé Pequeno Príncipe. E fizemos um jogo no ano passado, há um ano atrás, certinho, contra o Barcelona Legends, que são as lendas do Barcelona. Quem são as lendas do Barcelona? Romário, Rivaldo e tal. Quem são as nossas? Cafu, Ricardinho. Então, Prats, né, entre muitos outros, dos dois lados. Adriano, Edmilson e por aí vai. Bom, ter feito esse jogo, que tiveram 28 mil espectadores aqui na Arena, em Curitiba, é uma das iniciativas. Tanto quanto os nossos gala, jantares de gala. O curador da gastronomia o Claude Troisgros, grande amigo, pessoa fantástica, excepcional cozinheiro, né? Ele articula outros chefes para irem para a cozinha, cozinharem de graça, de forma voluntária, para nós e convidados e tal, e jantares de arrecadação de recursos. Então, é esse arsenal que permite que a gente busque excelência, porque qualidade custa e quem tem obsessão por isso precisa inventar dinheiro.
E 106 anos de muita excelência não pode mudar agora, não é? Ah, Eu vou não. pedir agora, gentilmente, que nós já estamos caminhando para os momentos finais, a sua consideração, por gentileza. Olha, no Paraná, no ano 2000, nasceram 179 mil bebês. No ano passado, nasceram 130 mil. Diminuíram muito, né? Essa diminuição permite que a gente jogue energia e inteligência em oferecer para esses nascidos vivos o melhor que a ciência e que a saúde e que a compaixão precisa oferecer, seja para doenças convencionais, seja para as doenças mentais, e precisamos também prestar atenção nas mudanças do meio ambiente, do clima, e enfrentar essas situações buscando o melhor possível para a nossa criançada. Para quem estiver ouvindo, se quiser convergir e virar sócio desses nossos propósitos, nos apoiando com um pedacinho do seu imposto de renda, faça isso, que para nós vamos encarar tudo isso com grande responsabilidade, como a gente tem feito até aqui. E muito obrigado por estar com a gente, sabendo aí das histórias lá do Pequeno Príncipe. Excelente. Em nome da Rede CNT, eu também agradeço a sua participação. A gente sempre fala que Hospital Pequeno Príncipe é uma pauta nobre para nós aqui da TV. Muito bom falar com o senhor, saber desses números, dessa grandiosidade que muitas vezes as pessoas não têm a dimensão, né, de tudo isso. Portas abertas. Muito obrigada pela sua simpatia também e por trazer com tanta leveza. Parabéns pelo seu trabalho, pela excelência. Boa noite para o senhor e até uma próxima. Obrigado, boa noite a todos. E para você de casa, muito obrigada também pela companhia. No próximo domingo, um novo convidado por aqui no Jogo do Poder. A gente se vê, boa noite, ótimo descanso. Até mais.